Seja bem-vinda a mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Mariane Wolff, ela que é fonoaudióloga. Obrigada, Mariane, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o nosso programa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite para poder falar sobre o meu trabalho. Vai ser bem importante e bem interessante. Mariane, você atende vários públicos, né? Tanto infantil quanto adulto, né? Então nós vamos ter muito assunto para debater, certeza. né? Porque é uma área assim que todo mundo quer saber, né? Tanto para o seu filho quanto para si mesmo, né? Porque hoje em dia a oratória, né? A gente usa para tudo, né? No emprego, para relacionamentos interpessoais, né? Sim, fonoaudiologia é isso, comunicação. Quais são os principais casos que você encontra lá no seu consultório? O que as pessoas mais buscam lá? Quais são as maiores dificuldades hoje em dia? Então, atualmente, pensando em questões vocais, a gente tem muitas pessoas como professores com problemas vocais e também cantores da região. Então, eu acabo atendendo muito questões assim de abusos vocais que podem ocasionar nódulos, pólipos. E aí a gente tem algumas alterações que as pessoas nascem com elas também. Então, que são os cistos vocais, que é uma alteração mais congênita. Então, desde que a pessoa é criança até a se tornar adulta, ela ainda tem uma voz muito rouca, que aí seria o cisto. Mas a maior recorrência geralmente são os nódulos vocais que a gente encontra. Então, os professores, por falar demais, eles têm muito abuso vocal. Então, às vezes, eles têm uma turma, assim, com muito barulho. Alguns professores de educação física, por exemplo, eles falam muito alto. E, principalmente, os professores de educação infantil. Então, eles precisam de um tom mais elevado. E aí, acaba que, por não realizar exercícios, às vezes, não ter um cuidado específico com a voz, acaba gerando esses problemas vocais. Acaba abusando das cordas vocais e causando um dano. Exatamente. Então, às vezes, esse abuso vocal recorrente, ele acaba... Porque a prega vocal, ela tem um impacto. Então, quando a gente está falando, ela está vibrando e fechando aqui na nossa laringe. Então, toda vez que acontece esse impacto, e se você fazer isso de maneira mais brusca, mais firme, mais forte e com recorrência, isso pode machucar. Como se fosse você Uma dando... fissura. Isso aí. Como se você ficasse dando palmadas o tempo todo, então ele vai criando essa inflamação. Com o tempo de você fazendo esses ataques bruscos na prega vocal, você acaba desenvolvendo ali uma alteração. E ela pode ser tanto nódulo, pólipo, e isso pode causar depois uma voz rouca, uma voz cansada, e às vezes surgir mais ar na voz. Então, além do nódulo, quando você tem o nódulo, que ele é como se fosse uma bolinha na sua prega vocal, ela vai criar um espaço onde a prega vocal não se fecha totalmente. Aí sim você tem uma voz mais fraca, uma voz mais cansada. E daí, por isso, a pessoa não consegue mais falar com os alunos, no público. Então, a voz fica muito cansada e ela não consegue mais ter esse impacto. Então, acaba prejudicando o próprio trabalho dela. Engraçado, porque a gente sempre acha que é só com os artistas, né? Sim. Os cantores que acontece isso. Eu não tinha pensado os professores, né? Sim, Porque os professores, todo dia, as crianças, né? Para você, sim. uma sala com 40 crianças, né? Isso acontece às vezes com professores também de faculdade, de graduações. Então, quando tem turmas muito grandes, onde eles não têm o uso de microfones, então eles têm que gerar um impacto maior com a voz, às vezes falar numa potência vocal, num tom mais elevado, então isso acaba afetando também. Então, e às vezes assim, eles têm aulas, às vezes, 4 horas só num período. Então, são às vezes... Manhã, tarde e noite, né? Isso, falando o tempo todo. Então, chega no final do dia, a voz já está cansada, a voz já está rouca, no outro dia, vai de novo. Então, às vezes, a voz, ela tende a piorar durante a semana, no final de semana que ela fica em repouso, a voz melhora. E aí, eles ficam sempre nesse ciclo. E se a gente não tomar cuidados, não fazer aquecimentos vocais, não trabalhar essa voz, ela pode sim, ele é músculo. Existe um desgaste muscular. Então, pode, ao longo prazo, sim, trazer essas dificuldades. Mas a gente também, além dos professores, tem os vendedores, profissionais da voz no geral. Então, já aconteceu de pessoas que trabalham com vendas, que ficam falando o dia todo, me procurarem por causa dessa questão. Mas aí, fora isso, a gente também, às vezes, tem pessoas que querem ter um impacto com a voz delas, vender mais, usam a voz... para esse perfil.
Aí, com essas pessoas, às vezes a gente trabalha não questões vocais, né? Questões de lesão, questão de problemas de voz. Então, às vezes, tem pessoas que vêm procurar por causa da articulação, fala muito para dentro, assim, né? Então, a pessoa não tem uma articulação muito boa e, às vezes, na hora de vender, na hora de falar, a pessoa não consegue transmitir a mensagem dela. Então, aí as pessoas ficam, o quê? O que você falou? E daí a pessoa fica... ela vem procurar ajuda para que a articulação dela seja melhor, para que ela se faça entender. Aí a gente tem essa parte também. Atualmente, até profissionais, nutricionista, médicos, outras pessoas, principalmente com as mídias sociais agora. É isso que eu ia te falar, né? Porque as redes sociais, hoje em dia, todo mundo está querendo se comunicar, né? Sim. Então, todo mundo quer uma voz que tenha um impacto e mais persuasiva, né? Exatamente. E muitos, voltando só um pouquinho ao que você estava falando, essa questão de que os profissionais artistas, assim, os cantores, né? Eu, por exemplo, apresentadora, a gente tem o apoio do microfone, né? Exato. Que a gente tem que usar mesmo como apoio o microfone, né? Mas esses profissionais do dia a dia, eles não têm esse apoio do microfone, né? Que também, eu queria que você fizesse uma ressalva sobre esse profissional cantor, né? Que não vamos citar casos aqui, que nós não sabemos nenhum caso profundamente, né? Que abusam muito da voz e não usam muito o auxílio do microfone, né? O que você acha disso? Como que um cantor tem... Você trabalha com esse tipo de artista, né? Cantores, Sim, né? aqui na região eu trabalho com cantores. Na nossa região, o maior público são cantores de sertanejo, e alguns do gospel. Então, são o maior público que vem para mim. O que acontece, às vezes, com esses cantores é uma questão assim. Eles não usam o microfone como um apoio. Eles usam somente para expandir a voz, para amplificar. Então, eles não usam isso como a favor deles. Então, às vezes, acontece de mesmo tendo o apoio do microfone e essa dificuldade, às vezes, deles ter o retorno auditivo da própria voz, eles acabam trazendo um tom, falando muito e cantando muito mais alto do que deveria. Então, às vezes, eles fazem esse esforço vocal. Acabam fazendo notas, por exemplo, mais agudas, que está fora da tessitura vocal e, assim, se eles vão cantando sempre, fazendo shows direto, isso a longo prazo vai trazer problemas vocais. Então, o que a gente tem que cuidar? Eu sempre falo, uma das maiores orientações é conheça a sua voz. Isso que eu ia falar. Saiba qual é a sua voz, qual a sua extensão vocal. Então, a gente sempre fala, o fonoaudiólogo, ele vai trabalhar na sua voz, na particularidade. Cada um tem uma personalidade de Tem uma voz, personalidade e uma particularidade. Por quê? Porque cada um tem uma laringe, cada um tem um formato de rosto, um formato de face, cada um tem uma articulação. Então, o que a gente vai sempre? Potencializar o que você já tem. Então, a gente precisa também tirar esses vícios. Então, a gente sempre fala de não fazer aquele apertamento da garganta. E isso que os cantores fazem, principalmente. Então, porque quando você faz esse apertamento de laringe, você está comprimindo a prega vocal. Você está fazendo um abuso, uma força desnecessária. Então, por exemplo, se a gente falar para agudos, não necessariamente você precisa de força, de energia do pulmão tão forte assim para fazer tantos agudos. Às vezes, deixando a musculatura agir, deixando ela mais leve, deixando que ela faça o seu trabalho e não você apertando e trazendo, né, essa força aqui do pescoço desnecessária para aquele agudo que você quer adquirir. Então, você tem que ter um cuidado nessa questão na hora de fazer, usar músculos que não são necessários naquele momento. Então, a gente faz, por exemplo, uma orientação muscular. A gente não vai fazer apertamento de laringe, a gente não vai ficar levantando o pescoço para fazer esse agudo. Então, a gente vai deixar com que a sua musculatura faça isso. Então, às vezes, o que acontece? A gente precisa fazer exercícios que ampliem esse agudo, que dê força a esse agudo sem você precisar ajudar o músculo. Porque ao ajudar, você, na verdade, está usando uma musculatura de apoio que não é necessária.
então que pode ser prejudicial. Então, por exemplo, a gente quando vê eles forçando a voz... Nossa, eles chegam a ficar vermelhos, né? Isso. Aqui a veia chega a saltar. Você fala assim, calma. Isso é sinal de que você não... Com o treino diário, você consegue diminuir um pouco essa força, né? Esse abuso de voz. Essa nota, ela não precisa dessa força. Então, você pode fazer essa mesma nota de maneira mais suave, de maneira, inclusive, mais precisa. Porque... até pra gente, às vezes, que está assistindo, a gente começa até a ficar ansioso junto com a pessoa. Será que vai alcançar a nota ou não vai? Porque você vê um sofrimento, né? Ele é nítido ali. Então, a gente gosta de trabalhar sempre assim. Vamos fazer agudos? Vamos fazer graves? Vamos. Mas tudo de uma maneira mais suave, de uma maneira mais confortável. Claro, por exemplo, você falou do rock. O rock, ele tem um pouco mais de metal. Dá pra falar bandas aqui, nome, mas tem uma banda que eles... Nossa! Que eles usam. Então, qualquer coisa corta na edição. É AC/DC. Meu Deus, eles, né? Sim, usam bastante. Uma nota daquelas. Então, aí a gente tem que, por exemplo, tem a especificidade de cada estilo musical. Então, e da própria voz, e da própria voz da do pessoa. Então, por né? exemplo, algum metal na voz que você quer deixar aquela voz mais pesada e tal. Existem técnicas para deixar isso, que você faça esse metal, que você marque essa voz, que ela fique do jeito que você quer, mas de uma maneira mais suave possível para você, que isso não traga problemas a longo prazo. Então, já no sertanejo, a gente tem uma voz um pouco mais posteriorizada, mais para trás, você traz uma voz mais marcada, que, por exemplo, no gospel, às vezes você não tem, que são vozes mais suaves, mais tranquilas. Então, cada local, você sim pode trabalhar, mas sem prejudicar a voz. Então, às vezes é comum cantores de rock virem super roucos, porque eles fazem muito drive na voz. Então, e eles acabam fazendo esse drive de maneira forçada. Então, a gente fala assim, ó, não, a musculatura, ela age assim, então a gente vai posicionar a voz dessa maneira, a gente vai fazendo até que a voz, você consiga fazer isso de maneira mais natural possível. E Mariane, assim, ó, então você aposta muito em treinos, e quais são, e o que mais? Em hidratação? E você é a favor, por exemplo, dessas pastilhas, de uso de, às vezes, sprays, às vezes mel, alguma coisa assim, algum tipo de líquido, do café não? Como que você lida com isso? Então, antes de a gente ir falar, por exemplo, antes da nossa entrevista, a gente faz todo um preparo, porque a gente sabe que vai ter um uso da voz. Então, assim, vamos começar pelo café. Então, o café, o que ele tem? Ele não é, assim, de todo prejudicial. O que acontece é a cafeína dele faz ressecamento da prega vocal. Nossa prega vocal, que ela está aqui na laringe, ela é uma mucosa. Então, ela tem ali uma hidratação. Então, nessa mucosa, se você toma muito café, a cafeína vai tender a um ressecamento da prega vocal. Então, na hora de você falar, você pode sentir mais ardência, porque você ressecou. Então, pode ver, a nossa boca, ela tem saliva. E daí engasgar a voz. Isso. Então, a nossa boca, ela tem a saliva, tudo para ficar hidratado. Então, se você toma o café, ela resseca essa saliva, ela resseca a mucosa, e aí você tem essa necessidade de tomar muito mais água do que você teria se você não usasse o café, por exemplo. Então, antes dos meus cantores for fazer show, coisas que exijam mais esse uso da voz, a gente fala evitar coisas com cafeína. Às vezes, refrigerantes também tem, né? Então, outra questão é do que você falou dos sprays. Então, o que acontece? O spray, a gente não vai usar ele para voz. Por quê? Porque voz é músculo. Então, a gente está falando de mucosa e de músculos aqui do pescoço, né? E músculos da face. Então, pensando em mucosa, você não pode fazer algo que deixe isso mais grosso, mais denso. Então, quando você aplica o spray, ele não tem nenhuma... Esses sprays que a gente está falando é de própolis, exatamente. Sprays normais de farmácia. Isso, assim, eles não têm um efeito para voz, né? Então, às vezes, a pessoa vai procurar usar ele para a questão, assim, de... vou limpar minha voz, limpar a garganta não, e passar um isso spray não. de própolis. Não, o própolis talvez seja indicado para alguma questão de tosse, mas não de voz em específico. Então, para voz, a gente não pra limpar usa. a voz, não. E a gente evita usar. Por quê? Porque na hora de você falar, na hora de você cantar, a tua articulação vai ficar mais imprecisa. A tua voz, né? Então, você vai ficar com aquela voz mais grossa para falar. A tua saliva, então, vai ficar mais difícil para falar. Aí entra a questão da maçã,
que todo mundo fala, né? Sobre a maçã. Sempre existe, né, essa questão da maçã, e a maçã é bom para voz. No que ela é bom para a voz? Então, assim, ao contrário do própolis, por exemplo, que ele vai deixar mais grossa a saliva, a maçã, ela tem função adstringente. Ela é como se a gente tivesse escovado o dente e fica com aquela sensação gostosa. Então, ela tem partículas que quebram, né, e deixam a nossa saliva mais fininha. Então, fica mais gostoso para falar. Né? Tanto a maçã como a pera tem essas funções. Então, a maçã, nesse sentido, ela ajuda nessa questão... Vem para limpar. Exatamente. Mais de higiene vocal, entende? Então, nessa situação, entre usar um spray de própolis e usar uma maçã, preferimos a maçã. Então, o própolis, se ele for indicação médica para alguma outra questão, ok. Mas não para voz, não para falar, ele não vai te auxiliar. Inclusive, se algumas pessoas podem ser alérgicas a algumas propriedades do mel, ele pode ainda dar uma inflamada na região da garganta, né? Na região da glote, o que pode ainda dificultar um pouquinho mais para a pessoa falar. E, por exemplo, agora, Mariane, que nós vamos entrar no intervalo, eu sempre sirvo um café com uma bolachinha doce. Então, eu tô fazendo errado. Posso servir o quê? Um chá? O que eu faço agora? Talvez a gente... Um chá de hortelã? Posso servir para meus amigos? Sim, claro. Um chá? O ideal... Com uma maçã? Não vai dar. A gente pode sempre, por exemplo, ofertar água, alguns sucos também, que podem ajudar, principalmente sem doce, porque o açúcar também vai fazer se a gente vai evitar essas questões, mas a gente sempre fala, comer coisas leves, para não estufar o estômago, senão isso pode fazer com que você tenha aquela sensação mais pesada, dar um refluxo ali, entende? Então, nós não vamos poder tomar um cafezinho. Hoje vamos pular o café. Mas não, o café sim, você pode usar ele de uma maneira... tomar um café de manhã, ok, mas não ficar agora tomando... Agora no intervalo, não. Então, nós não vamos tomar um cafezinho hoje. E vamos fazer uma breve pausa e voltamos logo após o intervalo com Mariana Wolff, ela que é fonoaudióloga. Fiquem com a gente.